E eu acho que quanto mais se der essa transparência e essa explicação, tanto melhor para o Poder Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal e principalmente para nós ali dentro mesmo, de convivência. Aqui ela está falando que a convivência está difícil com os colegas da Suprema Corte. Olha só uma conversa do Lula com Alexandre de Moraes. Segundo diz o Lauro Jardim, o Lula teria ficado com a impressão que o Alexandre de Moraes vai para o ataque. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Presidente do INSS é exonerado por Lula. É isso mesmo. O governo federal exonerou nesta segunda-feira o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, que estava no comando do órgão há 11 meses. Sua substituta já foi escolhida. É Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira. Segundo nota divulgada pelo Ministério da Previdência Social, Ana Cristina assume a presidência do órgão com a missão estratégica de acelerar a análise de benefícios e simplificar os processos internos do Instituto. Carmen Lúcia revela que família pede para que ela deixe o STF. É isso mesmo. Ministra pediu transparência na corte para melhorar a imagem do tribunal e a convivência interna. Carmen Lúcia defendeu que a corte deve ser mais transparente para melhorar a sua imagem perante a sociedade e a convivência interna entre os magistrados. A declaração aconteceu durante o evento Fundação FHC, nesta segunda-feira. Abre aspas. Minhas agendas são públicas, é tudo certo, e eu acho que quanto mais se der essa transparência, essa explicação, tanto melhor para o Poder Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal e principalmente para nós ali dentro do mesmo, de convivência. Não acho que o Supremo possa ficar como está nem na sua dinâmica, e eu acho que ele tem tentado isso. Desde pelo menos os últimos 10 ou 15 anos, eu vejo essa tentativa de mudança. Acho sempre que cada vez mais é preciso que a gente escute a sociedade, porque a confiança depende do conhecimento que a pessoa tem do outro. Fecha aspas. Na ocasião, a magistrada argumentou ser preciso que o tribunal se debruce sobre os questionamentos públicos feitos em relação à corte. Me pareceu uma clara indireta para Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia finalmente largou a mão do ditador. Antes tarde do que nunca. Hoje, mais um membro da nossa magnânima, divina Suprema Corte decide pular fora do barquinho do Moraes e Dias Toffoli. E é uma coisa que está acontecendo de forma irreversível. Todo mundo já sabe que esses dois não vão durar muito tempo ali e se atrelar à imagem deles representará um perigo de até sofrer um impeachment no ano que vem. Todo mundo sabe que está tendo uma certa briga ali dentro, né? O Fachin quer moralizar a instituição, mas ao mesmo tempo tem alguns ali que querem manter o STF como sendo uma espécie de pedra da ditadura brasileira, um obstáculo para a nossa liberdade. Estão, na verdade, se blindando, se protegendo, porque não podem ser julgados pelos crimes que eles cometeram. Nós temos 3 pessoas que já demonstraram ser as pessoas sensatas ali dentro. Isso foi visto ao longo dos últimos meses. André Mendonça, Cássio Nunes e o Fux. Fux recentemente reviu os votos dele do 8 de janeiro e decidiu que o certo seria não condenar aquelas pessoas. Isso foi um feito histórico, tá? Fachin é um também que, como presidente da corte, está vendo que a corte está com uma rejeição recorde por culpa de Moraes e de Dias Toffoli. Então até agora são 4, correto? Mais uma pessoa acaba de pular fora. E acredite, é uma pessoa que votou a favor da censura temporária nas eleições de 2022. Lembra do caso do Brasil Paralelo, quem deu a facada no Bolsonaro? Que ela falou assim, eu sou contra a censura, mas nós vamos fazer só um pouquinho de censura agora. Ela mesma, a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia que votou favorável às prisões, Carmen Lúcia que foi de certa forma capacho do Alexandre de Moraes, a única mulher da nossa Suprema Corte, disse isso aqui numa entrevista. E eu acho que quanto mais se der essa transparência, essa explicação, tanto melhor para o Poder Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal e principalmente para nós ali dentro mesmo, de convivência. Aqui ela está falando que a convivência está difícil com os colegas da Suprema Corte. Será que é uma convivência difícil com Moraes, Toffoli, Flávio Dino, Gilmar Mendes? Não acho que o Supremo possa ficar como está, nem na sua dinâmica
e eu acho que ele tem tentado isso. Aqui ela admite que o Supremo não pode ficar como está, que essa falta de transparência, na verdade ela está falando assim, a rejeição do Supremo está insuportável e está afetando até a convivência entre os colegas. Eu acho que o Supremo possa ficar como está, nem na sua dinâmica, e eu acho que ele tem tentado isso, desde pelo menos nos últimos 10 ou 15 anos, cada vez mais nós temos uma série de medidas lá dentro que são tomadas exatamente visando isso. Não significa que não tenha muito a aperfeiçoar. Ah, mas se tem uma coisa que o STF precisa fazer é aperfeiçoar, né? Acho que temos, mas acho sempre que cada vez mais é preciso que a gente escute a sociedade. Peraí, cada vez mais a gente escute a sociedade? Acho que temos, mas acho sempre que cada vez mais é preciso que a gente escute a sociedade, porque a confiança depende do conhecimento que a pessoa tem do outro. Aqui nessa frase ela admite o seguinte: a população brasileira não confia na Suprema Corte mais, rejeita a Suprema Corte, 66% querem votar em senadores compromissados com o impeachment do Alexandre de Moraes ou do Dias Toffoli, mas o curioso é que os colegas dela falam sempre que a Corte Suprema não pode estar sujeita à opinião pública. Ela tem que estar sujeita à Constituição. Aqui a Carmen Lúcia está mostrando claramente que ela não aguenta mais. Isso aqui é um discurso de alguém que não aguenta mais Alexandre de Moraes, não aguenta mais Dias Toffoli. Sabem que essas pessoas estão destruindo a reputação da Suprema Corte. Pode incluir aí também o Flávio Dino, que é outro que tem feito uma cagada atrás da outra. E o Gilmar Mendes também, que é outro que está arrebentando com a credibilidade da Suprema Corte. Antes tarde do que nunca. O Fux também acordou para a vida. Carmen Lúcia está acordando para a vida. Então, se a gente for somar, nós temos hoje 10 ministros no STF. Desses 10 ministros, Fux, André Mendonça, Cássio Nunes, Carmen Lúcia e Fachin já entenderam, metade, já entenderam que o que está acontecendo ali passou de todos os limites. Tem uma vaga em aberto, que é a que o Barroso deixou quando ele foi sair para o seu retiro espiritual. O Lula quer colocar nessa vaga o Messias. Sabe quem está apoiando o Messias? Gilmar Mendes. Nesse momento, a próxima escolha do STF, ela vai decidir se o STF volta a ser uma corte ou continua sendo um tribunal de exceção. Com o Messias e com o apoio do Gilmar Mendes, vai tribunal de exceção. É o capacho do Lula, é o garoto de recados, é o cara que defende aborto, é o cara que defende a censura, que se gaba de ter mandou Moraes prender os manifestantes do 8 de janeiro, é o cara que está sendo investigado, eu deveria estar sendo investigado no roubo do INSS por ter protegido bandido. Então, nós temos que impedir o Messias de entrar no STF. E vamos impedir, vamos segurar essa vaga. Senadores, segura essa vaga até o próximo presidente assumir, que vai ser o Flávio Bolsonaro. É isso que a gente deveria fazer. Olha só uma conversa do Lula com Alexandre de Moraes. Segundo diz o Lauro Jardim, o Lula teria ficado com a impressão que o Alexandre de Moraes vai para o ataque. Vai para o ataque contra quem, meu amigo? Quem que ele vai atacar nessa história? Quem é que é o inimigo do Alexandre de Moraes? A verdade? A República? A Polícia Federal? Quem que é o inimigo do Alexandre de Moraes? O próprio Lula, né? Olha só, sensação de Lula após conversar com o Moraes sobre o caso Master, coluna do Lauro Jardim, agora, dia 12 de abril, aqui, ó. No final ele diz aqui, ó, Lula saiu da conversa recente que teve com Alexandre de Moraes sobre o caso Master, com a sensação de que o ministro vai para o ataque contra aqueles que considera adversários. Ih, rapaz, eu acho positivo isso, tá? Sabe por quê? Porque a situação do Alexandre de Moraes já tá tão triste, já tá tão quebrada, já tá tão ferrada, que ele fazer isso só vai expor ele mais ainda, né? Vamos entender esse caso aqui, porque lembra, né? O Lula tá se afastando do Alexandre de Moraes. O Lula falou que, ó, eu vou me afastar aqui porque, pô, eu não quero esse negócio, não. Agora ele tá dizendo que o Alexandre de Moraes vai pro ataque. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por a ginecologista da Janja, o Alucard do MDB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, só para deixar claro, essas duas colunas aqui, a da Malu Gaspar e a do Lauro Jardim, se referem à mesma conversa, tá?
Então, aqui, ó, a Malu Gaspar fala que a fala do Lula sobre Moraes mostra roteiro para se descolar do caso Master, né? Então fala que o Lula se encontrou com o Alexandre de Moraes e nessa conversa que eles tiveram, o Lula teria falado que não, que ele tem que... se a gente não tomar cuidado, vão dizer que somos nós e não sei o que lá, e que o Alexandre de Moraes tinha que provar a inocência dele. O Lula falou essas coisas todas para o Alexandre de Moraes nessa reunião, né? E nessa mesma reunião, e ficou claro quando ele fez a entrevista para o ICL falando sobre essa reunião, que o Lula quer se distanciar do Alexandre de Moraes, né? Porque ele disse que essas coisas a gente não joga debaixo do tapete achando que o povo vai esquecer. Se o cara quiser ficar milionário, não pode ser ministro da Suprema Corte, né? Tem que ser presidente da República, né, Lula? Porque o presidente da República pode ficar milionário, não é isso? Pode comprar triplex no Guarujá, pode comprar sítio em Atibaia, aí pode, né? Mas juiz não pode não, né? Enfim, o certo seria que nenhum dos dois pode, tá? Nem juiz, nem presidente da República. A pessoa que decide fazer parte do serviço público deveria se conformar com o fato que vai ter uma vida boa, o serviço público paga bem, você tem um bom salário, mas você não vai ser milionário. Você vai viver uma vida confortável, mas não uma vida de milionário. Se você quer ser milionário, você tem que correr atrás da iniciativa privada, né? Só que aqui no Brasil o pessoal adora isso. Garantir o meu básico aqui no serviço público, garantir a base aqui no serviço público, agora eu vou fazer trambique para ganhar mais dinheiro e ficar milionário, né? É isso que fazem o Lula e o Alexandre de Moraes, a gente já falou sobre isso daqui. Mas nessa mesma conversa, que a Malu Gaspar vê o Lula se afastando do Alexandre de Moraes e coisa e tal, o Lauro Jardim trouxe uma outra parte dessa mesma conversa do Lula com o Alexandre de Moraes. Okay? Segundo o Lauro Jardim, aqui, ó, Lula saiu da conversa recente que teve com o Alexandre de Moraes sobre o caso Master, em que deu conselhos que você construiu uma biografia e não permita que esse caso Vorcaro jogue sua biografia no lixo, né? Depois o Lula falou essas coisas na entrevista com o ICL, com o Instituto Chupa Lula, né? Mas isso aqui foi referente a essa conversa que eles tiveram, né? Com a sensação de que o ministro vai para o ataque contra aqueles que considera adversários, ou seja, que o Alexandre de Moraes vai para a briga. A gente sabe que o Alexandre de Moraes testou algumas coisas, né? Ele fez aquela investigação sobre o pessoal que vazou dados da Receita sobre ele, e, sem dúvida alguma, aquilo era uma tentativa de chegar até os repórteres que fizeram publicações, né? Acusou, inclusive, o filho do Conde, né, que já foi prefeito aqui do Rio de Janeiro, acusou ele de ser uma dessas pessoas que comprou informações da Receita e passou para alguém, não sei o que lá. Ninguém sabe quem é que realmente fez a coisa, mas o fato é que os jornalistas usaram uma fonte conhecida para ter essas informações, né? E aí, mas o Alexandre de Moraes quer matar essa parada, ele quer destruir isso daí, ele quer fazer esse negócio todo. E o pior dessa história é que ele quer, a gente já sabe também de uma outra conversa que o Alexandre de Moraes falou também, uma outra coluna, que o Alexandre de Moraes quer apostar de novo na defesa entre aspas, democracia. Então quem é que ele vai bater aqui? Vai tentar achar alguém na direita para dizer que é o culpado dessa coisa toda e poder bater nessa pessoa. Quem vai ser esse suposto alvo dessa história, a gente não sabe, mas é o que o Alexandre de Moraes está pretendendo, pode ter certeza, né? Aqui, ó, a propósito, Lula teve reuniões semelhantes com vários ministros do STF para tratar do estrago do caso Master e, entre outros, teve sobre a imagem da corte, né? É verdade, ninguém leva o STF mais a sério por conta dessas lambanças todas que foram feitas com o caso do Banco Master. Mas o que está dizendo aqui é que o Alexandre de Moraes vai para o ataque, vai tentar dizer que não, que tem culpa do Bolsonaro, né? O Bolsonaro lá na cadeia, ele deu ordens, né? E mandou atacarem o Alexandre de Moraes, eu não sei o que lá. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, cara. O Alexandre de Moraes está descontrolado. E aí que eu falo para vocês. Ele tem feito isso realmente já há bastante tempo, tá? Ele, desde de 2019, o inquérito das fake news já era um inquérito absurdo. Já foi um golpe aquilo ali, porque no final das contas, o inquérito das fake news não tem base legal nenhuma, né? No momento que você cria alguma coisa totalmente sem base constitucional, você está dando um golpe, né? Foi um golpe o inquérito das fake news. E desde então, Alexandre de Moraes só tem feito coisa uma mais escabrosa que a outra. Mas o que está acontecendo? A imprensa, de forma geral, até aqui estava tratando a coisa que, não, tá beleza, tá valendo, porque né, é para tirar Bolsonaro. Se é para tirar Bolsonaro, tá valendo, né? Mas eu já expliquei para vocês que tem dois problemas nessa história, sendo que o principal deles é que o Alexandre de Moraes falhou, né? Um problema é que o Alexandre de Moraes errou demais, ele poderia ter feito todas as lambanças que ele fez de uma maneira muito mais discreta, muito mais adequada, conseguindo
os efeitos que ele pretendia sem fazer essa cambada de lambança que ele fez. E além disso, ele falhou em atingir o objetivo dele, né? Porque lembra, o objetivo dele não era prender Bolsonaro. Prender Bolsonaro é fácil. Prender Bolsonaro, ele inventava uma lorota qualquer e prendia Bolsonaro. Isso aí era coisa fácil para o Alexandre de Moraes fazer. Ele inventou um monte de lorota sobre um monte de gente, prendeu um monte de gente sem absolutamente motivo nenhum, né? Ou seja, se fosse a questão só prender Bolsonaro, ele resolvia fácil. A questão é que não é só prender Bolsonaro. Ele queria, de fato, fazer com que o brasileiro deixasse de gostar do Bolsonaro. E nisso ele falhou enormemente. Isso é o ponto que o pessoal meio que abandonou o Alexandre de Moraes. Chegou num ponto agora que se ele bater mais, vai ficar ruim para ele, tá? Eu não sei qual é o plano do Alexandre de Moraes aqui, mas seja qual for, se ele for pro ataque, meu amigo, ele vai acabar sofrendo mais no final das contas, né? Aqui, ó, o Genuíno falou que o Lula adotou um distanciamento necessário de Moraes. Até o Genuíno já está reconhecendo que Alexandre de Moraes virou tóxico. Ficar do lado do Alexandre de Moraes agora, meu amigo, todo mundo já viu que o Alexandre de Moraes está metido em corrupção. Não tem como escapar disso daí, né? Isso é uma coisa muito curiosa, porque, sem dúvida alguma, um papel fundamental disso daí foi o fato da imprensa tradicional ir nesse sentido, porque na internet, nas redes sociais, já havia uma pressão muito grande contra o Alexandre de Moraes. Por motivos óbvios, na internet você tem muito mais liberdade, você tem as pessoas que apontam o problema, né? O Alexandre de Moraes vem fazendo besteira já há muito tempo, não é de agora que ele está fazendo besteira, né? Então, a vaza-toga, cara, como que você justifica aquilo, cara? Não tem como justificar a vaza-toga, a perseguição contra jornalistas, um monte de gente perseguido, censurado, né? É porque a imprensa ainda tinha aquela ideia de que não, que a gente vai conseguir matar o bolsonarismo e não sei o que lá, e não conseguiram porcaria nenhuma, né? Ao contrário, o bolsonarismo está mais forte do que nunca. O Bolsonaro está preso, é verdade, mas o Flávio tem tudo para ganhar essa eleição e a tendência é crescer ainda mais, né? Então agora o pessoal já viu que o Alexandre de Moraes não tem saída, né? E lembra, a gente tem aquela informação da Thaís Oyama também que saiu da coluna dela outro dia, a gente fez um vídeo sobre isso ontem, dizendo que, olha só, tem coisa para sair do Alexandre de Moraes aí que vai ficar indefensável a biografia dele. A biografia do Xandão já era, meu amigo. Se o Xandão tá achando que consegue salvar a biografia dele atacando os outros, se prepara, né? É o que eu falo para vocês. Chega num ponto que não tem o que fazer, cara. Dependendo do que surge, a gente não sabe ainda o que é, mas dependendo do que surge de evidência aí, e a gente sabe que a PF tem coisas, porque a PF já falou que a situação do Alexandre de Moraes juridicamente é muito preocupante, né? Ah, ele tá querendo brigar, vai querer botar a culpa em Bolsonaro, vai querer botar a culpa em alguém da direita. Vai, essa vai ser a estratégia dele. Vai falhar muito. E o Lula está querendo se afastar do Alexandre de Moraes, né? Aí o Genuíno fala aqui, mas eu não usaria a palavra companheiro, né? Porque realmente, né? O Lula falou que o companheiro precisa dar um jeito, né? Que essas coisas que o companheiro tem que dar uma explicação convincente para a sociedade, que não sei que lá, que o companheiro não podia permitir que o Vorcaro jogasse sua biografia no lixo, não sei que lá. O problema, Lula, é que companheiro é companheiro, cara. E você está dizendo, então, que o Vorcaro que o Alexandre de Moraes é seu camarada, né? A gente sabe que é, tá? É óbvio que a gente sabe que é, mas isso fica cada vez mais no imaginário do povo. O Genuíno está criticando o uso da palavra companheiro. O companheiro, joga o companheiro no lixo, não, solta a mão do companheiro, não fica falando companheiro, não, porque você está segurando a mão do companheiro, né? O Carlos Alberto Sanderberg também está dizendo aqui, ó, não pode companheiro Alexandre, né? Tá sacaneando o Lula também, porque o Lula passou um monte de pito no Alexandre de Moraes, mas continua chamando ele de companheiro, né? É que vai dar merda, né? Vai dar merda, pode ter certeza, vai ter um monte de gente na merda aqui com esse negócio. Dependendo do tamanho da merda do Alexandre de Moraes, meu amigo, não tem. Quem tiver encostado nele vai se ferrar de jeito. E o Lula tá chamando o cara de companheiro, lindo de morrer, né? Aqui, ó, o presidente do OAB do Paraná diz que o STF vise crise de confiança em simpósio em Harvard. E eu diria que crise de confiança é fichinha, né? Vive crise de confiança desde 2019, com o inquérito das fake news. Só que lá em 2019, até agora, era só gente da internet batendo no Alexandre de Moraes, apontando, ó, o STF tá fazendo merda. Mas ninguém nunca quis fechar o STF, desligar o STF, não é isso, ninguém nunca falou isso. O que a gente quer é responsabilizar. Ministro do STF não é Deus do Olimpo. Se fez coisa errada, tem que responder pelo crime que cometeu. Então, ou seja, esse sempre foi o ponto, desde aquela época, né? Havia a crítica a decisões do STF e a necessidade de responsabilizar o pessoal do STF pelos crimes que eles estavam cometendo.
naquela época, o principal acusado era o Toffoli, que tinha lá o amigo do meu pai. Havia uma investigação muito forte sobre o Gilmar Mendes na FGV também, mas não foi para frente exatamente porque o Gilmar Mendes proibiu investigar esse negócio. Impressionante, cara. O cara proibiu uma investigação porque poderia chegar nele. Não, mas não estamos investigando você não, Gilmar Mendes, estamos investigando a FGV aqui. Só que o Gilmar Mendes sabe que isso ia chegar nele, né? Proibiu a investigação. Então, esse é o ponto, né? Dependendo do tamanho que tenham já de provas contra o Alexandre de Moraes, a coisa vai degringolar muito rápido e não há ninguém que salve aqui, ó. Edinho Silva reitera a fala de Lula e defende afastamento de Moraes do caso Master, ou seja, o PT está querendo tirar o Alexandre de Moraes de lá de qualquer jeito, tá? Aqui, ó, presidente do PT reforça alerta de Lula e a Moraes sobre o caso Master. Não, vamos separar, afastar do caso Master. E o Edinho tomou cuidado de não chamar o cara de companheiro, né? O Lula chamou o cara de companheiro, ou seja, o Lula continua lá do lado do Alexandre de Moraes. Vai se fuder o Lula, porque quer ele queira, quer não queira. Já tá mais do que claro isso daqui, né? Então, eu tô doido para ver essa reação do Alexandre de Moraes. Quero só ver o que ele vai fazer. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!